Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Nesta segunda-feira, dia 18 de janeiro, segunda-feira da segunda semana do tempo comum, nós somos convidados a meditarmos juntos as palavras contidas no Evangelho escrito por São Marcos, no capítulo 2, versículos de 18 a 22. Acompanhemos, portanto, a proclamação do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, o vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão, caríssima irmã, no Evangelho de hoje, Jesus é indagado pelos discípulos de João e também pelos fariseus acerca do jejum. Jesus, por que é que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus fazem jejum, mas os teus discípulos não jejuam? Ora, Jesus diz a eles que enquanto ele estivesse com os seus discípulos, ou seja, enquanto o noivo estivesse ali no meio deles, e aqui ele coloca para nós que a realidade espiritual que se apresenta é justamente o matrimônio, o casamento de Jesus e a humanidade. Enquanto Jesus estiver presente na humanidade, os seus discípulos não iriam jejuar, mas chegaria um momento, quando o noivo fosse assassinado, em que então aí sim os discípulos dele jejuariam. Jesus está, em outras palavras, dizendo para nós que o jejum tem um sentido, o sentido da ausência de Cristo no mundo. Nós somos convidados a jejuar pela igreja uma vez por ano, quando nós estamos vivenciando o tempo da quaresma, no dia da sexta-feira santa. Nas outras sextas-feiras do ano, nós somos convidados a viver a abstinência da carne. Mas nós precisamos compreender que existe um sentido em todo o jejum que nós fizermos. Jesus não vem aqui abolir o jejum de forma alguma. Para os judeus, eles também tinham uma prescrição do livro do Levítico, em que uma vez por ano, no dia da expiação, eles precisavam jejuar. Mas nós vamos ver que ao longo da história bíblica, muitos e muitos jejuns foram feitos fora desta data específica, como o jejum de Moisés, como o jejum que Davi fez na oração em que ele pedia para que Deus preservasse a vida do filho que nasceu daquela traição que aconteceu com a mulher de Urias. E quando então ele percebe que o filho morre, ele suspende o jejum.
O jejum, ele precisa ter um significado para nós. Nós precisamos jejuar nos dias em que a igreja nos pede o jejum. Nós podemos jejuar num propósito que nós entendemos que seja bom para as nossas vidas, numa preparação para tomar uma decisão. Nós precisamos e somos convidados a jejuar, dando um sentido mais profundo à nossa oração, como Davi ali o fez. Quando Jesus se preparava para o seu ministério público, ele foi também para o deserto ali, jejuou durante 40 dias e 40 noites. Quando nós estamos em momentos importantes de nossas vidas, nós somos convidados a fazer um esforço, a fazer um sacrifício, a fazer um jejum com um propósito pré-estabelecido, determinado, dando sentido àquele jejum. Não é simplesmente fazer por fazer, não. Isso não é correto. E é justamente isso que Cristo está dizendo àqueles fariseus. Eles não jejuam porque o noivo aqui está. Nós precisamos compreender qual é o sentido que nós estamos dando a este jejum. Nós precisamos compreender qual é o sentido que nós estamos dando aos sacrifícios que nós fazemos e oferecemos a Deus. Oferecemos ao Senhor este ato de sacrifício, este jejum. Precisa ter um sentido para não ser esvaziado e se tornar simplesmente uma prática sem sentido. O que Cristo talvez estivesse tentando dizer àqueles fariseus é que tem um sentido para o jejum. Não é simplesmente ter 2 dias da semana para jejuar. Não é simplesmente deixar a sua cara como que desfigurada para que os outros percebam que eu estou jejuando. Não. Aliás, Cristo, quando vai falar aos discípulos acerca do jejum, diz que quando você estiver jejuando, você tome banho, perfume, lave o rosto, ou seja, coloque uma aparência que ninguém vá perceber que ali você está vivendo um momento de sacrifício. O jejum precisa ser algo entre você e Deus. O jejum precisa ter um sentido. O jejum não é para os outros. O jejum é para mim. E por isso é tão errado isto que acontece no evangelho de hoje. Como é que aqueles fariseus se colocaram no direito de indagar o Senhor acerca do jejum dos discípulos de Cristo? Ora, se alguém quiser fazer o jejum, isto é muito bom, isto é salutar, é até recomendável. Quando os discípulos voltam de uma determinada missão e eles percebem que não conseguiram expulsar um espírito mau de uma determinada pessoa, e Cristo então fala para eles, depois de realizar a expulsão, que alguns espíritos só saem com muito jejum e oração. Isto quer dizer que o jejum é bom, é bom. O jejum é algo que nos faz bem, mas se tiver um sentido e não como uma prática esvaziada, sem sentido. Quando você for realizar o seu jejum, coloque um propósito nele. Coloque um propósito e busque viver com profundidade este jejum. Algumas pessoas fazem um jejum, às vezes o dia inteiro, né? Há várias formas de se realizar o jejum. E daí quando chega no fim do dia, eles se banqueteiam com uma quantidade imensa de comida. Isso também está errado. Qual é o sentido de passar um dia inteiro de jejum, se quando vai chegar a noite eu vou, por assim dizer, ir à forra, né? Tirar, em outras palavras, a barriga da miséria. Não. Precisa ter um sentido este sacrifício que se faz. E quando ele é feito com sentido, quando ele é feito por um propósito, eu estou numa situação difícil da minha vida, eu quero tomar uma decisão importante, eu vou me colocar em oração diante do Senhor, eu vou fazer jejum e oferecer a Deus este sacrifício. Aí sim, aí ele é valoroso,
aí Ele nos faz bem, aí Ele nos ajuda a crescer na espiritualidade. Que hoje nós possamos, mais uma vez, renovar o nosso propósito de viver inteiramente para Deus e, se for necessário, fora dos dias que a igreja nos pede, realizar um jejum com sentido, um jejum com propósito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.